Bem-vindos à evolução do movimento no nosso canal de novo. Bem-vindos ao nosso canal da evolução do movimento. Bem-vindos ao canal da evolução do movimento. Vamos falar um pouquinho hoje de punho, da força que a gente tem que ter na mão, na prensa e no punho. Para a gente conseguir segurar cargas pesadas, conseguir suportar o peso do corpo quando a gente está pendurado, conseguir apoiar a mão para conseguir fazer alguma flexão de braço, alguma prancha, ou qualquer exercício, qualquer movimento durante o dia que demande que a gente apoie a mão, empurre com força e consiga sustentar. E principalmente essa conexão que tem a mão com o cotovelo e com o ombro, e talvez com toda a estrutura do tronco. Então é muito importante que a gente consiga ter força na palma da mão, nos músculos que a gente tem de forma intrínseca neles, como eles se conectam com o antebraço e que o antebraço seja completamente desenvolvido para conseguir sustentar a carga, tanto na pressão quanto no puxar também. Que é o que acontece muitas vezes quando a gente tem deficiência dessas estruturas, que acontece o que a gente chama de pulso aberto, ou problemas no túnel do carpo, ou tendinites que vem de antebraço e de ombro também. Então, talvez pensando um pouquinho mais nessa estrutura, começando a fortalecer ela um pouco mais, a gente evite esse tipo de problemas e a gente consiga conectar muito melhor a força da mão, que é tão importante, com o resto do corpo. Então, a gente vai ter 4 movimentos na posição de prancha, na posição de apoio de flexão de braços. A gente já viu em vídeos anteriores como a gente se posiciona de forma correta na prancha. Então, seria ideal passar por eles e juntar com esse tipo de movimentos que a gente vai fazer agora, tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente fica numa posição de prancha. Se a gente pensar que nosso apoio de mãos, a gente consegue deixar a palma da mão por inteira no chão, fazer sempre a força de pressão, movimentar os cotovelos de forma independente. Então a gente consegue também movimentar a mão de forma independente do cotovelo e do ombro. Então a gente vai trabalhar nesta posição de palma da mão no chão por inteira, sempre fazendo força dos dedos em relação ao chão, tá? E não tão somente de empurrar o punho para baixo e criar esta pressão para baixo. Não, muito pelo contrário, fazer força na mão para que a gente consiga opor essa posição. Então a gente tem palma viradas para fora, porque a gente trabalha nessa rotação também. Uma coisa muito importante, uma posição muito importante, o punho firme no chão. Aqui a gente precisa pensar que o punho ele precisa ficar alinhado neste sentido e neste sentido também. Então, opor sempre a força, deixar esse polegar para fora para que também ele comece a ganhar pressão nessa musculatura do polegar, dos dois lados, nos dedos, porque essa força vai fazer com que nossa palma da mão e as musculaturas que a gente usa para digitar, para segurar uma sacola, para segurar uma bolsa, elas consigam começar a se fortalecer um pouquinho mais e voltar para o chão. Então a gente vai trabalhar palma da mão para frente, posição 1, de lado, posição 2, nos punhos, posição 3, nos dedos, posição 4 e descer a mão novamente.
esses movimentos a gente consegue fazer numa posição de flexão de braço com o joelho apoiado e começar a conectar principalmente isso daqui, a pressão da mão, o arrumar o cotovelo, o ombro encaixado e o abdômen contraído. E aí, girar para fora, apoiar no punho, apoiar nos dedos e descer a mão novamente. E assim ir trabalhando 1, 10, 15 repetições, o que quiser por tempo, não há problema. Pode ser trabalhado também com o joelho fora do chão. E girar, apoiar, dedos, punho, gira, apoia no punho, força nesse punho para empurrar, para conectar essa força com o abdômen principalmente. Dedos, e deixar os dedos trabalhando, deixar a palma da mão trabalhando, para descer a mão novamente. Podemos começar com esse exercício numa superfície mais alta, então ela pode ser trabalhada num banco, não necessariamente no chão. Podemos apoiar uma colchonete também, para que não seja tão duro o chão. Porém, a colchonete normalmente ela vai ser um pouco mais instável e vai ser um pouco mais complexa de ganhar um pouquinho mais de propriocepção. Mas fica essa dica para a gente pensar um pouquinho na mão e no punho, que a gente esquece muitas vezes, a gente usa muito, e se a gente não tiver a força suficiente, ela gera lesão. Ela começa a criar tendinites, começa a criar forças nos dedos, na mão. Isso não é muito interessante. Espero que tenham gostado e até a próxima.